Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Clara Lawson passará 20 anos de sua vida à sombra de um homem que admirava mais do que qualquer outra pessoa. Desde a faculdade, ingressara no escritório Whitmore e pacientemente galgara a escada, não por dinheiro ou prestígio, mas por Richard Whitmore. Cada sorriso que oferecia, cada palavra que escolhia, cada gesto discreto tinha um único objetivo: atrair a atenção dele e despertar seu interesse. Ela conhecia seus hábitos, seus gostos, suas mudanças de humor, melhor do que ninguém. Richard Whitmore não era apenas seu chefe. Para ela, ele personificava inteligência, carisma e poder. Mas também era inacessível, cercado por colaboradores leais e uma família influente, com seu filho William, o herdeiro, sempre a observando com desconfiança. Clara aprenderá a lidar com essa presença, a esperar pacientemente, a calcular cada movimento para nunca cruzar a linha que temia apagar seus anos de dedicação. Naquela noite, Richard ofereceu um jantar privado na mansão da família, um evento raro reservado para aqueles com quem ele realmente se importava. Clara vinha se preparando havia horas. Seu coração batia forte. Ela havia escolhido o vestido perfeito, aplicado cuidadosamente a maquiagem dos olhos e criado um sorriso sedutor e discreto. Aquele era o seu momento. Depois de 20 anos, talvez, finalmente, Richard a visse, de forma diferente. Mas quando ela deslizou a mão sobre a maçaneta, seu telefone vibrou. Uma mensagem clara e urgente. Mãe, venha logo, é importante. William. A tensão cresceu dentro dela como uma tempestade. Seu filho. Por que agora? Por que naquele exato momento? Clara se sentia dividida entre a fidelidade ao seu desejo mais antigo e a obrigação imediata para com o filho. Ela sabia que ignorar aquele chamado seria imperdoável, mas atendê-lo significaria virar as costas para 20 anos de espera e sacrifício. Ela respirou fundo e fez uma escolha. Com uma mistura de frustração e esperança, deixou a mansão, deixando para trás a mesa elegantemente posta, as velas tremeluzentes e o homem que cortejara por 2 décadas. Mas mal sabia ela que, naquele único momento, sua vida mudaria irreversivelmente. Entre um amor há muito sonhado e um dever para com o filho, Clara descobriria que toda decisão tem um preço, e que algumas verdades se escondem onde menos se espera. Clara Lawson estacionou o carro na estreita entrada da casa do filho. A chuva fina começava a cair, e os faróis refletiam as poças d'água como cacos de vidro. Seu coração batia ainda mais rápido do que quando ela estava prestes a entrar na mansão Whitmore. William parecia em pânico ao telefone, e ela sabia que algo sério acabará de acontecer. Ela correu para o modesto apartamento de William, onde o filho já a esperava, encolhido sob um cobertor encharcado. Os olhos dele brilhavam de preocupação. Mãe, obrigado por vir tão rápido, sussurrou ele. Sua voz tremia levemente. Clara se ajoelhou na frente dele e colocou a mão em seu ombro para confortá-lo. William, acalme-se. O que está acontecendo? O jovem respirou fundo. Ela é minha noiva. Ela desapareceu ontem à noite e, eu não sei onde ela está. Procurei por todo lugar, chamei a polícia. Clara sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Ela esperava que aquele jantar com Richard Whitmore finalmente marcasse uma virada em sua vida, mas agora seu papel de mãe tinha prioridade. Não se preocupe, querida. Nós a encontraremos. Conte-me tudo desde o começo. William contou como sua namorada, Emily, havia saído de seu apartamento após uma discussão e não havia notícias dela por quase 24 horas. Clara ouvia atentamente, tentando conter as lágrimas que ameaçavam brotar. Ela sabia que seu filho contava com ela e nada poderia distraí-la desse dever maternal, nem mesmo Richard Whitmore e seus 20 anos de esperança silenciosa. Enquanto prometia a William que o ajudaria não importa o que acontecesse, Clara ouviu seu celular vibrar novamente. Era uma mensagem de Richard Whitmore. Clara, você era esperada. Seu coração afundou. A escolha que fizera na mansão parecia agora mais pesada do que nunca. Entre o apelo desesperado do filho e o homem que amara por 20 anos, Clara compreendeu que estava à beira de um precipício. Cada decisão que tomasse nas próximas horas teria consequências irreversíveis. Ela lançou um último olhar para William, determinada. Não se preocupe, meu filho. Nós vamos resolver isso. E pela primeira vez em 20 anos, Clara percebeu que seu próprio desejo teria que esperar, pois o maior coração a proteger era o de seu filho. Clara e William se acomodaram na pequena sala de estar do apartamento. A chuva batia nas janelas como se quisesse aumentar a tensão. Clara pegou um caderno e uma caneta, pronta para organizar cada detalhe. Conte-me tudo desde o começo, William.
Cada detalhe conta. William assentiu com as mãos trêmulas. Ontem à noite, Emily e eu discutimos sobre, sei lá, só um mal-entendido. Ela saiu furiosa por volta das 22 horas. Desde então não atendeu mais minhas ligações. Liguei para as amigas, colegas dela. Ninguém a viu. Clara franziu a testa. Ela conhecia o suficiente sobre o mundo dos jovens adultos para saber que um desaparecimento repentino podia esconder muito mais do que uma simples briga. Você notou algo estranho nos últimos dias? Alguma ligação estranha, alguma mensagem suspeita? Perguntou ela. William balançou a cabeça. Não, bem, talvez. Ontem ela recebeu uma mensagem no celular, mas apagou antes que eu pudesse ver. Ela estava um pouco nervosa. Achei que fosse só estresse do trabalho. Clara sentiu um alarme disparar. Esse detalhe, tão pequeno que parecia à primeira vista, poderia ser crucial. Ela respirou fundo. Tudo bem. Vamos começar com o celular e as redes sociais dela. Qualquer vestígio que ela tenha deixado pode nos levar até ela. Ela se levantou e pegou a bolsa de William, que continha o celular dele e alguns pertences de Emily. Cada item parecia pesar 1 tonelada em suas mãos. Clara sabia que esse tipo de situação poderia se agravar rapidamente. Ela precisava ser metódica. Enquanto ela examinava suas mensagens e ligações recentes, William observava ansiosamente. Clara sentiu a pressão, mas também uma estranha determinação brotar dentro dela. Ela estava pronta para fazer qualquer coisa para encontrar Emily, mesmo que isso significasse deixar seus próprios desejos de lado mais uma vez e, mais importante, ignorar Richard Whitmore. Mas o destino tinha um jeito estranho de tecer seus fios. Enquanto ela rolava as últimas notificações de Emily, um número desconhecido aparecia repetidamente em suas mensagens apagadas. Clara sentiu o sangue gelar. William, acho que encontramos nossa primeira pista. Com o coração disparado, ela sabia que essa pista poderia levá-la a um retorno seguro ou mergulhá-los em um mistério muito mais perigoso do que ela poderia imaginar. E em algum lugar nas sombras, Richard Whitmore, alheio a essa urgência, ainda esperava, sem saber que a paciência de 20 anos de Clara estava prestes a chegar ao limite. Clara segurava o celular de Emily, examinando as mensagens apagadas que seus instintos maternos e protetores lhe permitiram recuperar. Várias notificações de um número desconhecido continuavam aparecendo. Cada mensagem parecia inofensiva à primeira vista, mas algo no tom a incomodava. William, esse número aparece várias vezes. Ela recebeu essas mensagens ontem à noite antes de desaparecer. William se inclinou para a frente para olhar. Você acha que é alguém que ela conhece? Ou, um estranho? Clara balançou a cabeça. Ainda não sei. Mas o conteúdo é enigmático. Parece que ele queria assustá-la. Escute isso. Ela leu a última mensagem recuperada. Você sabe o que fez. Você não deveria desaparecer assim. Clara sentiu um arrepio. Não se tratava apenas de um mal-entendido romântico. Alguém estava perseguindo Emily, e provavelmente sabia de coisas que ela jamais deveria ter revelado. Precisamos ir mais longe, disse Clara com a voz firme. Precisamos localizar esse número, entender quem está enviando essas mensagens. Não quero esperar que algo pior aconteça. William assentiu com medo nos olhos. Certo, mãe. Eu confio em você. Clara suspirou, ciente da magnitude da tarefa. Mas antes que pudessem agir, a campainha tocou na entrada do apartamento. Clara e William trocaram um olhar preocupado. Quem poderia estar vindo a esta hora com este tempo? A porta se abriu lentamente e uma figura familiar apareceu nas sombras do corredor. Clara. A voz fria e comedida pertencia a Richard Whitmore. Clara sentiu o coração apertar. Ele não viera jantar como planejado, nem discutir negócios. Seus olhos estavam fixos nela com uma intensidade incomum. Queria ter certeza de que você estava bem, e de que não tinha deixado nada para trás esta noite. William recuou um pouco, surpreso com a presença imponente de Richard. Clara, por sua vez, estava dividida entre o alívio de ver o homem que amava e a irritação por ter que fingir ignorar a situação urgente do filho. Richard, não é hora. Emily está desaparecida e temos que... Richard levantou a mão para interrompê-la. Eu sei, mas estou aqui porque me importo com você. E sinto que algo importante está acontecendo. Clara sentiu uma mistura de conforto e frustração. O mundo inteiro parecia se fechar ao seu redor. Seu filho em perigo, o misterioso desaparecimento de Emily e Richard Whitmore, ainda presente em seus pensamentos após 20 anos de espera. E conforme ela reunia coragem para continuar a investigação, ela percebeu que aquela noite não seria apenas um teste de coragem, mas também um ponto de virada em sua vida, onde cada decisão seria uma escolha entre o coração e o dever.
Clara não conseguia ignorar a presença de Richard no apartamento, mas decidiu se concentrar no assunto urgente, encontrar Emily. Após alguns momentos de silêncio profundo, ela respirou fundo. Richard, eu sei que você se importa comigo, mas eu preciso encontrar Emily. Cada minuto conta. Richard assentiu com o olhar sério. Muito bem. Posso ajudar. Conheço contatos que podem localizar esse número. William olhou para a mãe, surpreso. Você está ajudando ela? Clara deu um sorriso cansado. Sim. Às vezes, a ajuda vem de onde você menos espera. Os três começaram a analisar as mensagens. Richard contatou um antigo colega especialista em segurança digital. Poucos minutos depois recebeu uma resposta. O número pertencia a uma empresa de mensagens privadas, difícil de rastrear, mas não impossível. Clara sentiu o coração disparar. Então, precisamos de mais informações. William, você pode me dizer se Emily mencionou alguém suspeito recentemente? Alguém que possa ter algum ressentimento contra ela? William franziu a testa. Não, bem, acho que não. Mas ela tem andado estranha nos últimos dias. Parecia preocupada, quase nervosa, mas nunca quis falar comigo sobre isso. Clara suspirou. Ela sabia que segredos de jovens adultos podiam ser pesados, mas algo lhe dizia que Emily estava escondendo mais do que apenas estresse. Ela olhou para Richard. Richard, você parece saber muita coisa. Acha que isso é sério? Richard olhou para ela com os olhos sombrios e determinados. Clara, isso não é só sério. É perigoso. E eu a aconselho a não agir sozinha. O telefone vibrou novamente. Era uma mensagem do mesmo número desconhecido. Se você continuar, nunca mais haverá. A mensagem fez Clara tremer. A ameaça era direta, pessoal. Ela colocou o telefone na mesa com a mente a mil. William, Emily está em perigo. Precisamos verificar o apartamento dela. Talvez alguém tenha deixado algo para trás. Sem perder um segundo, eles deixaram o apartamento sob a chuva torrencial, a atmosfera eletrizante. Cada passo os aproximava da verdade, mas também do perigo. Clara sentia que o que descobrisse poderia virar de cabeça para baixo não só a vida do filho, mas também a dela e de Richard. E nas sombras, alguém os observava paciente e calculista, pronto para intervir se eles cruzassem a linha proibida. A chuva torrencial escorria pelo para-brisa do carro de Clara enquanto ela levava William até o apartamento de Emily. O bairro estava silencioso, quase surreal sob a forte iluminação pública, e cada gota parecia aumentar o peso da preocupação. Clara sentiu as mãos apertarem o volante. Cada segundo contava. Chegando em frente ao prédio, William saiu correndo, encharcado até os ossos. Clara seguiu logo atrás com medo e determinação se misturando em seus olhos. O apartamento de Emily estava escuro. A porta estava destrancada, o que aumentava a ansiedade. Ela deixou a porta aberta? William sussurrou com a voz trêmula. Clara entrou primeiro, com seus instintos protetores em alerta máximo. O apartamento estava uma bagunça, mas não havia sinais óbvios de luta. Papéis e cartas espalhados sobre a mesa de centro chamaram a atenção. Clara se abaixou e pegou um envelope aberto. Continha uma carta escrita às pressas por Emily. Mãe, eu sei que não te contei nada, mas acho que alguém está me seguindo há alguns dias. Não ouso contar a ninguém. Eu preciso ir te encontro em breve. Emily. William a segurou nos braços com a voz embargada. Ela sabia que havia perigo. Por que não me contou? Clara colocou a mão no ombro dele, tentando acalmar o filho. Às vezes, as pessoas acham que conseguem lidar sozinhas. Mas agora sabemos que ela estava com medo. Vamos encontrá-la. Investigando um pouco mais a fundo, Clara encontrou um detalhe crucial. Um recibo de um café datado do dia anterior, do outro lado da cidade. Olha só, William. Emily esteve aqui ontem, pouco antes de desaparecer. Precisamos começar por aí. William assentiu. Então vamos. Rápido. Clara sentia uma mistura de adrenalina e medo. Cada passo os aproximava da verdade, mas cada momento também aumentava o perigo. E em algum lugar lá fora, nas sombras, o autor das mensagens os observava, ciente de que sua presa começara a seguir o rastro. Clara percebeu então que o que começara como um simples mistério se transformaria em uma corrida contra o tempo. E para proteger Emily, ela teria que lidar com o medo, o perigo, e seu coração, ainda dilacerado por Richard Whitmore. Clara estacionou o carro perto do café indicado no recibo. A luz quente e dourada entrava pelas janelas embaçadas, contrastando com a chuva fria e torrencial. Ela sentiu o coração disparar. Cada detalhe, cada pessoa ali dentro, poderia ser uma pista. William, ainda encharcado, seguiu seus passos com uma mistura de medo e esperança.
Eles entraram e perguntaram ao barista atrás do balcão: "Boa noite. Estou procurando informações sobre a Emily. Ela veio aqui ontem, você se lembra?" perguntou Clara. O jovem franziu a testa. Emily, sim. Ela veio ontem à noite, mas parecia nervosa. Ficou um pouco, tomou um café e saiu correndo. Ela não pagou em dinheiro, usou o celular para pagar. Clara sentiu uma pontada de esperança. O celular dele. Você viu alguém se aproximando dele? Alguém estranho? O barista assentiu, pensativo. Havia um homem, alto, de casaco escuro. Ele estava parado perto da porta, observando Emily. Eu não queria me envolver, mas sim, ele a seguiu para fora. William engoliu em seco. Ela estava em perigo, e ninguém a ajudou. Clara pôs a mão no ombro dele. Agora temos uma pista. Precisamos descobrir para onde ele foi em seguida, rápido. Ela pegou o celular para ligar para Richard. Ele atendeu quase imediatamente e Clara explicou a situação. Richard, o homem está seguindo Emily. Precisamos agir rápido antes que ele desapareça com ela. Richard não perdeu um segundo. Vou contatar meus contatos de segurança. Eles podem localizar o telefone de Emily e rastrear seus movimentos recentes. Clara sentiu uma mistura de alívio e tensão. Richard finalmente estava diretamente envolvido, mas ela sabia que cada minuto contava. Olhou para William, determinada. Nós vamos encontrá-la. Custe o que custar. Ao saírem do café, Clara sentiu uma presença atrás deles. Um arrepio a percorreu. O homem de casaco escuro ainda observava a poucos metros de distância, escondido na noite chuvosa. Cada decisão que tomassem dali em diante os levaria mais perto da verdade, ou do perigo. E Clara sabia que esta investigação não seria apenas uma corrida contra o tempo, mas um teste de coragem, estratégia, e talvez lealdade. Pois, nas sombras, alguém estava mexendo os pauzinhos, e ele não tinha intenção de deixá-lo se aproximar demais. Clara e Richard já estavam acomodados no carro, com o motor ronronando baixinho sob a chuva. William permanecia no banco de trás, em silêncio, mas atento a cada movimento. A tela do celular de Emily exibia seus movimentos recentes graças ao software de localização fornecido pelos contatos de Richard. Olha isso, disse Richard, apontando para o mapa na tela. Emily saiu do café e foi em direção ao distrito industrial. É um lugar isolado, com poucas pessoas passando. Por que ela iria lá? Clara franziu a testa. Talvez ela tenha conhecido alguém, ou tenha sido forçada a vir aqui. Precisamos verificar, mas com cuidado. Eles se aproximaram de um armazém abandonado, meio escondido atrás de contêineres enferrujados. O lugar parecia deserto, mas Clara sentia a tensão no ar, um perigo iminente. William apertou a mão dela, tremendo. Richard pegou um pequeno dispositivo, um detector de sinais. O telefone dela está lá dentro. Ela está aqui. O coração de Clara afundou. Fique atrás de mim. Ela respirou fundo e se aproximou da entrada. As portas estavam entreabertas, rangendo ao vento. Clara entrou, seguida por William e Richard, seus passos ecoando no silêncio opressivo. Lá dentro, viram Emily sentada em uma caixa, com os olhos arregalados de medo. A poucos metros de distância, um homem de casaco escuro observava o quarto, segurando o celular como se quisesse verificar alguma coisa. Clara sentiu uma raiva ardente crescer dentro dela. Solte-a! Gritou. O homem se virou abruptamente. Era mais alto e imponente do que eles imaginavam. Mas antes que pudesse reagir, Richard calmamente deu um passo à frente. É hora de acabar com isso. O homem hesitou, surpreso com a confiança e a compostura de Richard. Era como se não esperasse que alguém interviesse tão rapidamente. Clara aproveitou o momento para correr até Emily, tomando-a nos braços. Está tudo bem, eu estou aqui, você está segura. William soluçou, aliviado por ver sua noiva sã e salva. Mas Clara sabia que aquele confronto era apenas o começo. O homem havia deixado pistas em seu celular, e o que eles estavam prestes a descobrir os mergulharia em um mistério muito mais profundo do que o simples desaparecimento de Emily. E Clara percebeu que, apesar do medo e da tensão, aquela noite marcava uma virada, não apenas na investigação, mas também em sua vida. Entre Richard e ela, o vínculo criado por 20 anos de paciência e sentimentos não verbalizados acabava de encontrar um eco inesperado. O homem de casaco escuro, preso no armazém, recuou um pouco quando Richard se adiantou. Clara, ainda colada a Emily, observava cada movimento, com os sentidos em alerta máximo. O ar estava carregado de eletricidade, como se a qualquer segundo pudesse se transformar em caos. Quem é você? O que você quer dele? Clara perguntou com a voz trêmula, mas firme. O homem deu de ombros com um sorriso frio no rosto.
Você não entende, não é nada pessoal. Ela tem que ir. É para o bem. William sentiu o coração apertar. Para sempre. Para sempre. O que você quer dele? Richard interveio calmamente, mas com autoridade. Chega de mentir. Volte para o seu lugar, ou as consequências serão graves. O homem hesitou, mas sua expressão mudou. Percebeu que Richard não estava blefando. Com um movimento rápido tentou sacar uma arma do bolso. Clara gritou e correu para a frente de Emily, enquanto Richard, mais rápido, desarmou o homem com um gesto preciso. Após alguns momentos de luta tensa, o homem ficou imobilizado, ofegante. Clara se aproximou com as mãos ainda trêmulas. Por quê? Por que, Emily? O homem finalmente pareceu falar, derrotado. Ela viu algo que nunca deveria ter visto. Tentei avisá-la, mas ela não quis ouvir. Clara franziu a testa. O que ela viu? O homem olhou para baixo, como se esmagado pelo peso do seu segredo. O projeto, do meu chefe. Uma fraude enorme. Emily descobriu documentos. Ela sabe demais. Se ela falasse, tudo desabaria. William empalideceu. Documentos? Mas, ela não queria machucar ninguém. Clara percebeu que o desaparecimento era apenas a ponta do iceberg de um problema muito mais profundo. Emily não havia sido caçada por acaso, mas porque guardava um segredo capaz de destruir vidas. Richard olhou para Clara e William com seriedade nos olhos. Precisamos protegê-la e descobrir a verdade. Clara abraçou Emily. Seu coração batia forte não apenas pelo medo do passado, mas pela responsabilidade que agora pesava sobre eles. O que estavam prestes a descobrir poderia virar o mundo de cabeça para baixo, e para Clara, significava que seu papel na vida de Richard, William e Emily havia acabado de assumir uma dimensão que ela jamais imaginara. A chuva torrencial lá fora parecia menos forte agora, mas em suas vidas, a tempestade estava apenas começando. De volta ao apartamento de William, Clara, Richard e Emily estavam sentados à mesa, com os corações ainda acelerados pelo confronto. O homem de casaco escuro estava agora sob vigilância, mas Clara sabia que ele era apenas um elo de uma corrente maior. Emily, ainda tremendo, tirou uma pequena pasta da bolsa. Foi isso que eu encontrei, por acidente, disse ela com a voz fraca. Arquivos financeiros, transações ilegais. Meu chefe queria me mostrar um projeto ultra secreto, mas tropecei nesses documentos. Se alguém descobrir que eu os vi, vai querer que eu vá embora. Richard pegou o arquivo, seus olhos escuros examinando cada página. Isso é pior do que eu pensava. Essas transações podem arruinar centenas de pessoas e envolver alguns nomes muito poderosos. Clara sentiu uma onda de adrenalina e medo. Cada momento contava e cada decisão poderia colocar Emily e eles próprios em perigo. Precisamos alertar as autoridades competentes, mas discretamente. Se este projeto envolve pessoas influentes, não podemos confiar em ninguém. William apertou a mão da noiva. Temos que fazer alguma coisa, mãe. Ela está arriscando a vida se não fizermos nada. Clara assentiu. Sim. Protegeremos Emily, descobriremos a verdade e garantiremos que a justiça seja feita. Mas precisamos ser estratégicos e rápidos. Richard olhou para Clara intensamente. Você sempre foi corajosa, Clara. E agora, mais do que nunca, precisamos dessa coragem. Clara sentiu um calor estranho no fundo do coração. 20 anos de paciência, espera e dedicação haviam construído uma força que ela nunca imaginara possuir. Ela não era apenas uma espectadora nesta vida, era uma protetora, uma lutadora, e talvez, finalmente, alguém que Richard enxergasse como ela realmente era. Enquanto começavam a planejar o plano para revelar a verdade e proteger Emily, Clara sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Em algum lugar nas sombras, olhos os observavam. A tempestade que se aproximava não era apenas financeira ou jurídica, era pessoal, perigosa e iminente. Clara sabia que o que eles estavam prestes a descobrir nas próximas horas viraria não apenas o mundo deles de cabeça para baixo, mas também a frágil estabilidade que ela havia tentado construir em torno de Richard e William por 20 anos. O arquivo de Emily estava agora seguro no apartamento de William. Clara, Richard e William passaram a noite analisando os documentos, identificando os responsáveis e fornecendo evidências às autoridades competentes. Mas Clara sabia que o perigo não havia acabado. Aqueles que queriam manter o projeto em segredo eram poderosos e implacáveis. Richard falou com a voz grave. Precisamos confrontar diretamente aqueles que estão manipulando os fatos. Se esperarmos, Emily pode desaparecer de novo. Clara respirou fundo, sentindo sua coragem aumentar. Depois de 20 anos de espera e sacrifício, ela sabia que não havia tempo para recuar. Então vamos lá. Juntos, eles seguiram para o distrito comercial,
onde o projeto estava sendo supervisionado. O homem de casaco escuro, agora sob vigilância, guiava seus passos à distância, usando informações que haviam obtido. Cada passo pelos corredores de vidro e metal aumentava a tensão. Clara podia sentir o olhar de perigo pairando sobre eles. Finalmente chegaram em frente ao escritório do gerente de projetos. O homem os esperava com o rosto frio, tentando esconder o pânico. Vocês não sabem com quem estão lidando, murmurou. Richard deu um passo à frente calmamente. Se você não cooperar, seus crimes serão expostos. E você não poderá mais proteger seus segredos. Clara, segurando a mão de Emily, acrescentou. Você subestimou nossa determinação. Emily é inocente e garantiremos que a justiça seja feita. Seguiu-se um silêncio pesado. Então o homem olhou para baixo, percebendo que não tinha mais poder algum. Os documentos foram entregues às autoridades e as evidências da fraude foram expostas, pondo fim ao projeto secreto. William abraçou Emily aliviado. Clara, observando, sentiu uma onda de emoção. Ela não só havia protegido o filho e Emily, como também enfrentado seus próprios medos e sacrifícios. Richard se aproximou de Clara lentamente, com o olhar repleto de gratidão e admiração. Você foi incrível, Clara. 20 anos. Você esperou, foi paciente, e provou seu valor esta noite. Clara sorriu, com uma mistura de alívio e cansaço nos olhos. Pela primeira vez, ela sentiu que seus 20 anos de paciência e devoção haviam valido a pena. A tempestade havia passado, mas suas vidas haviam mudado para sempre. Quando a chuva parou lá fora e o sol surgiu timidamente no horizonte, Clara sabia que um novo capítulo em sua vida estava se abrindo. Um capítulo de coragem, amor recém-descoberto e a certeza de que até mesmo as esperas mais longas podem levar à verdade e à justiça. Algumas semanas se passaram desde o confronto final. O arquivo de Emily havia sido entregue às autoridades competentes, e os responsáveis pelo esquema fraudulento estavam sob investigação. A ameaça a ela e a William havia ficado para trás. Clara estava na sacada do apartamento de William, observando a cidade despertar sob um céu claro. O peso das últimas semanas se dissolvera em uma mistura de alívio e orgulho. Ela protegera o filho, salvara Emily e enfrentará seus medos mais profundos. Richard Whitmore, agora mais próximo deles, tornará-se um aliado discreto, porém essencial. Cada encontro, cada conversa com ele, fortalecia o vínculo silencioso construído ao longo de 20 anos de paciência e devoção. Para Clara, não se tratava mais apenas de sonhar com o seu afeto. Ela finalmente o vivenciava com renovado respeito e cumplicidade. William e Emily, mais unidos do que nunca, planejavam calmamente o futuro. O perigo havia fortalecido seus laços e lhes mostrado a importância da família, da confiança e do amor verdadeiro. Clara, observando o filho e a noiva, sentiu um calor reconfortante invadir seu coração. Certa manhã, enquanto o sol entrava pelas janelas e iluminava o quarto, Richard se aproximou de Clara. Você foi incrível, Clara. Mais do que eu jamais poderia imaginar. Ela sorriu suavemente, sentindo que 20 anos de paciência e sacrifício haviam valido a pena. Todos nós fomos incríveis, respondeu ela. À medida que a vida voltava ao normal, Clara percebeu que cada escolha, cada momento de coragem e devoção moldaram esse novo começo. O futuro, incerto mas promissor, estendia-se diante delas, cheio de possibilidades e luz. Para Clara, para William, para Emily e até para Richard, foi o início de uma nova era. Uma vida onde a justiça, o amor e a coragem triunfaram. E onde os laços construídos através das dificuldades permaneceriam para sempre.